Saúde a todos nessa noite, hoje de noite de sábado, com a preciosa paz do Senhor. Mais uma semana que se passa e só podemos dizer até aqui o Senhor tem nos ajudado a compreender a vontade e o desejo dele sobre nossa vida. De todas as formas, Deus tem nos mantido na presença dele, vivo e caminhando em sentido à Nova Jerusalém. Afinal, esse é o propósito, né? Se Deus tem te dado força, é para isso. E a melhor força e a mais potente força que Deus preparou para cada um de nós é a graça. Você tendo graça, você vai a lugares que você jamais imaginaria ir. Deus dá a nós esse benefício da graça, né? Ah, pastor, mas eu não conheço o que é isso. Tem quanto tempo de crente já? É porque não lê, porque não procura se informar. Se informe, porque a graça é uma das mais potentes forças que o homem de Deus e a mulher de Deus tem. Lembre disso, a graça. A graça, ela te fortalece, ela beneficia a sua vida e a minha vida. Sempre de acordo com o que agrada a Deus, né? Sem agradar a Deus, irmãos, nada funciona. Estamos vivendo dias extremamente terríveis, né? E parece que o povo não sei o que está acontecendo. Eu sei, na realidade eu sei. Como muitos homens de Deus estão brincando com Deus, né? Brincando até mesmo dentro da própria casa de Deus. Renunciando os bons costumes e se lançando ao que o mundo tem de melhor para oferecer. E trazendo esses conteúdos para dentro da igreja. Todos os dias trazem isso para dentro da igreja. E a igreja vai ficando cada vez mais distante do real propósito de Deus. E Deus está de lá olhando. De repente você pensa e eu penso. É por aqui. Deus vai agir na vida minha assim mesmo. Vai não, tá, irmão? Tira isso da sua cabeça, porque não vai. Deus só vai agir na nossa vida quando nós verdadeiramente entrarmos pelas portas que Ele manda que nós venhamos a entrar. O versículo de hoje é Efésios capítulo 2, versículo 7. Vamos ler o que está escrito lá. Para revelar nas suas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Preste bem atenção que Jesus está envolvido nisso. Não é uma coisa que Deus fez simplesmente por nós. Ele traz a bondade de Cristo e anexa nessa palavra. A bondade de Cristo, ela vai além do que nós imaginamos. O que Cristo tem preparado para nós, Ele tem 100% de apoio com o nosso Pai. O problema, a dificuldade, é nós darmos lugar verdadeiramente para os propósitos de Deus na nossa vida. Levamos a vida de qualquer jeito e de qualquer jeito nós vamos passar por muitos perrengues, porque o Senhor nosso Deus não aceita nada de qualquer jeito. Tudo que Deus tem preparado para a nossa vida envolve obediência, mas a questão é bem essa. Como que eu recebo a graça, Pai? O que é a graça? Já falei para vocês que a graça é a nossa sustentabilidade. A graça, ela que enche o balde da fé. A graça, ela muda histórias.
e também muda cativeiro. A graça te dá direção. A graça te envolve nos momentos mais difíceis da sua vida. O que fez com que Jesus passasse pelo processo da cruz? A graça, que é um dom específico de Deus. Deus é quem tem esse dom tão maravilhoso. E a Bíblia diz que é um dom, né? Então não é pela sua maneira de ver as coisas que realmente é. Aí eu vejo assim, não é. Deus é soberano em todos os requisitos da nossa vida. Por isso que em Efésios 2, capítulo 2, versículo 7, diz: para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. E nós estamos vivendo essa era. Mas pastor, nós estamos vendo muita desobediência aí. É a graça do Senhor sendo colocada de lado. É um tempo, tudo está na nossa Bíblia, né? Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Nada provém de nós, e a Bíblia prova isso o tempo todo, que tudo provém do próprio Deus, desde que há espaço para isso. E muitos de nós não damos espaço necessário para Deus trabalhar para que nós venhamos a melhorar a nossa visão, nossa maneira de ver as coisas, e acreditarmos e não desprezarmos a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Mas muitos de nós não percebemos isso. Nós desprezamos isso. Romanos capítulo 2, versículo 4, que diz: ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência. Deus tem sido muito bom com cada um de nós. Tem nos dado tempo para vencer. Mas ao contrário, nós estamos correndo mais atrás do adivinhão do que atrás daquele que pode solucionar as nossas dificuldades, que pode mudar a nossa história em todas as áreas, desde que em nós habite a graça dele. Mas muitos de nós estamos na situação de Romanos capítulo 2 e versículo 4, que diz que ou porventura despreza a imensa riqueza da vontade e tolerância e paciência, né? Não percebendo que a própria misericórdia de Deus é que te conduz, que nos conduz ao arrependimento. Esses dias eu tenho falado muito disso, arrependimento. Mas às vezes dá a entender que eu estou falando, está entrando num ouvido e saindo no outro. Mas o nosso Deus não vai deixar de graça aqueles que Ele está avisando. Ele está avisando porque Ele é Deus. Ele está avisando porque muitas vezes nós estamos distantes dessa graça. E essa graça é quem te beneficia na hora das suas e das minhas dificuldades. É ela que chega e estabelece controle na nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça. De quem? De Deus. Viu como a graça provém de Deus? Segundo as riquezas da graça que vem de Deus. A fonte da graça está em Deus. Mas muitos de nós não queremos de maneira nenhuma entrar na posição agradável a Deus para que nós venhamos a ter gozo, tendo a graça no controle da nossa história e da nossa vida. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16 diz: todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores de Cristo Jesus,
demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Estão entendendo? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor José Carlos e família. Irmã Francisca Souza, lá do estado do Piauí. Que Deus continue te abençoando sempre. E que Ele conduza com mão forte e com muita determinação divina para que nós venhamos a superar todos os nossos obstáculos. Que Deus esteja contigo em nome de Jesus. Então, aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 diz: todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia. Que misericórdia é essa? A primeira misericórdia que nós encontramos na Bíblia, a primeira misericórdia que eu falo do Novo Testamento, é o Senhor se posicionando como a ovelha que vai calada para o matador, em prol de estabelecer em nós a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. É a primeira que nós vemos aí. Então, quando eu começo a pensar que todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quantos haveria de crer nele para a vida eterna. Vocês estão entendendo que a segunda misericórdia o Senhor deixa conosco quando Ele parte para o céu? Ele diz: eu vou, mas deixarei a graça, a benevolência da graça, a presença do Espírito Santo, para que você caminhe sempre dedicado a um Deus, sabendo que este Deus é firme, e a eficácia da mão dele, dos projetos dele, da vontade dele na nossa vida, superamos qualquer coisa. Porque ele está conosco, independente das nossas decisões. Ele está conosco. Às vezes nós não queremos ele, nem tampouco a graça. Mas ele fica ali insistindo, como a palavra diz: eis que estou à porta. Já insisti com você no processo da cruz. E agora insisto, batendo eu mesmo na porta que está trancada para mim. E ele vai bater até que uma hora nós abriremos essa porta definitivamente, para que ele entre e faça morada juntamente com todos nós. E que ele possa acrescentar tudo aquilo que ele tem a acrescentar nas nossas vidas para os nossos próprios benefícios. Livro de Tito, capítulo 3, versículo 4 diz: contudo, quanto da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestada a misericórdia e o amor pela humanidade. Contudo, Deus não desiste de você, de maneira nenhuma. Ele está sempre insistindo e se manifestando de várias formas. E uma das formas que a Bíblia fala muito é a misericórdia dele. Ele vem, insiste, porque ele sabe que você é melhor do que o que você está imaginando. Você é bem melhor que isso. Levante a cabeça, porque é pela graça que vós sois salvos. É pela graça, isso não vem de mim, nem vem de você. Isso é um dom de Deus. Por mais que nós passamos por dificuldades ou coisas que venham entristecer a gente, lembre que o dono da alegria, a tua força, continua com a mesma potência de te abençoar, de nos abençoar. A dificuldade é nós enxergarmos muitas vezes isso. Estamos mais com os olhos abertos ao tamanho das tempestades, ou talvez preocupado com a velocidade do vento que vem de encontro com cada um de nós. Esqueça isso, levante a cabeça e venha fazer parte de um povo escolhido, lavado, remido no sangue de Jesus. Que passe o que passar aqui, gemendo, chorando,
mas ainda está predisposto e disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu tenho a tua presença, a tua graça. E isso, Paulo diz, a tua graça me basta. E é assim que nós deveríamos nos comportarmos. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. É o que eu estava falando. É um dom de Deus. Provém de Deus. Esse dom. Nunca perca essa graça. Porque a partir do momento que o crente perde a estabilidade dele com relação à graça que é enviada através de um dom de Deus, que ele beneficia você e eu com esse presente, com essa graça, e que daqui a pouco você perde isso, você pode ter certeza que a segunda vez vai ser mais difícil. Você não vai ter só uma potestade de coisas espirituais te afastando de se aproximar dessa graça, mas você, ao invés disso, vai ter a própria carne lutando para que você não entre, aleluia, no celeiro da graça do Senhor. Lembre disso e preste mais atenção na tua vida espiritual. Atos 15. Veja o que diz a palavra, de modo algum, né? Diz assim: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Cremos que somos salvos pela graça. A graça, ela faz parte do caminho. Sem graça de Deus, nós não caminharemos nesse caminho estreito, procuraremos um largo. Sem graça de Deus, não iremos nós de maneira nenhuma um dia fazer parte do povo que vai morar na Cidade Santa. A graça, ela é o alimento que vai te ajudar, não, ela vai te orientar, te levar durante o tempo em que você e eu vivermos nesse caminho tão estreito. É a graça que vai te manter de pé. É a graça que vai te dar toda a força possível. Então, por isso que a palavra diz, né? Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, exatamente do mesmo modo que os gentios também, né? Isso foi uma palavra de sabedoria de Tiago. Foi ele quem disse isso. Então nós temos que entender que a graça é a substância essencial para o crescimento, para o engranjamento de coisas novas que Deus vem trazendo. Que Deus, ele age com nós igual, não sei quem tem celular aí sabe, né? Todo celular tem que se atualizar. Da mesma maneira Deus faz conosco. Todos os dias ele se faz novo na nossa presença. Por isso que ele diz que todos os dias se renova a graça, se renova a possibilidade de você continuar marchando, crescendo, seguindo a determinação de Deus. Ele atualiza cada um de nós se nós darmos lugar. Basta você fazer isso e você vai começar a entender quão grande é a misericórdia e a existência da graça na nossa vida. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados, segundo Romanos capítulo 3, 24, gratuitamente pela graça. É a graça que nos justifica. É a graça que se apresenta e diz: ele está pronto, ela está pronta. Ele ou ela está dando lugar para que eu venha trabalhar. Que a graça, ela trabalha constantemente na tua vida e na minha vida. A dificuldade é nós entendermos isso. Para a graça trabalhar, temos que tirar os móveis velhos. Os velhos costumes, os velhos eu. Não existe eu diante de Deus. Existe um homem e uma mulher que precisa urgentemente de um trabalhar maior de Deus na nossa vida. E isso só acontece
quando nós limpamos todos esses móveis velhos. Jogue fora que o novo proprietário do seu coração, ele exige espaço. Ele quer mudar a tua história e a minha história através das ações que ele aplica de dentro para fora na nossa vida. E é isso que muitos não querem entender de jeito nenhum. Que nós somos justificados pela fé, mas para que isso aconteça, temos que estar na posição certa, dar lugar e espaço para essa graça que te justifica e que me justifica. Para ela justificar e te justificar e me justificar, ela tem que estar agindo de dentro para fora na nossa vida, não por fora. Por fora ela não age, por fora ela vai para outro canto. É melhor nós passarmos umas dificuldades que eu sei que não é fácil, mas a vontade da graça ela prevalece, ela enobrece e ela faz juízo na minha vida e na tua vida. Romanos capítulo 9, versículo 16 diz assim: claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira de como Deus focaliza a sua misericórdia. É o que eu estava falando. Deus, para focalizar, para olhar para a minha situação, 99%, eu tenho que estar de acordo ou desejando aquilo. Então não é do modo que não adianta assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como nosso Deus focaliza a sua misericórdia. Romanos 9, versículo 16. É Deus quem decide edificar, restaurar e fazer morada na nossa vida. A partir do momento em que você reconhece que Ele é Deus. Reconhecermos simplesmente ou querermos essa graça é uma coisa, mas não depende de nós. A Bíblia diz que não depende tampouco do esforço do ser humano e nem da vontade, mas depende da maneira como nosso Deus está te vendo e me vendo. Tem feito coisas para agradar a Deus? Porque todos os dias, você nem imagina, Ele está lá passando os olhos dele e se agradando de ver a tua vida. Ele diz, e olha como ela e ele já mudou, estão se posicionando, e eu vou derramar da minha graça porque sou Deus misericordioso. Darei a ele e a ela força porque eu sou Deus de surpresa, que surpreendo aqueles que se sentem fracos, eu fortaleço. É assim que o nosso Deus trabalha. É Ele que decide te abençoar. Efésios capítulo 2, é isso mesmo. Efésios 2, versículo 5 diz que, olha só, até mesmo a vida foi Deus tudo que você é, foi Deus quem fez. Tudo que nós somos, foi Deus que determinou que seria assim. Em Efésios capítulo 2, versículo 5 diz: Deus deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Você entendeu que a graça faz parte 100% do caminho? Faz parte da salvação? É só vocês eu entender, que sem a graça nós não alcançaremos de maneira nenhuma. E nunca chegaremos a um denominador comum com as causas de Deus da nossa vida. Renuncie a si mesmo e siga-me. Há um versículo que diz isso. Nós temos que renunciar todos os dias para que nós venhamos a considerar e ser grato, porque nós andávamos mortos
que o preço do pecado é o quê? A morte. Eu, principalmente, e outros que eu conheço, vivíamos em acordo com o pecado, 100%. Mas um dia demos ouvido à voz de alguém que nessa voz havia graça, dizendo que Jesus salva, cura, liberta, transforma, muda cativeiro, e resolvemos até então dar crédito. E o Senhor então, Ele diz que quem aceita Ele nasce de novo. Quer dizer, quando Ele diz que quem aceita, ouve o chamado dele, nasce de novo, é porque de fato nós estávamos mortos. Na maneira que o Senhor não conta a vida assim, física, Ele conta a vida espiritual, em muitas áreas, em muitos momentos. Ele está falando da vida espiritual aqui. Olha, deu-nos a vida, Efésios capítulo 2, versículo 5, com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Pela graça nós fomos restaurados. Pela graça nós somos alimentados. Pela graça nós nos mantemos de pé. O dia que você perder e eu perder essa graça, acabou para nós. E a primeira graça, a primeira virtude foi ver Jesus ali desempenhando este papel, de passar pelo processo da cruz, como todos nós sabemos. Ele diz, não, Pai, eu vou pagar esse preço, porque eu tenho um povo especial de boas obras que eu quero lavar com o meu sangue. Dá a eles a oportunidade de beber da água da vida, e é de uma fonte que nunca seca. Então é essa obrigatoriedade que nós, como crentes, temos que ter todos os dias com Deus. Questionar a Deus, Pai, como vai a graça a mim? Será que a tua graça que o Senhor me deu, eu tenho respeitado isso? Eu tenho dado espaço, lugar para isso? Porque tem muitos que não dão. A gente vê, ontem eu estava vendo aqui, cada coisa que pastores estão inventando, cada tipo de ministério. Dança, pastor beijando na boca de crente, que diz que se beijar na boca, né? Diz que cura. Pastor karatê. Tem pastor de todo jeito. Todos eles trazendo a sua graça pessoal, não a graça de Deus. Onde nós estamos vendo a nossa igreja, a graça saindo e entrando o teatro, o riso, pessoas engraçadas. Só que ela dizia uma coisa: nada toma o lugar da graça de Deus. A graça de Deus, ela é séria, ela é sensível, e muitos de nós não temos dado ouvido a isso. E essas igrejas, elas enchem com aquelas palhaçadas. Pastor pegando nas irmãs e apalpando elas todas. Diz que o poder está na mão dele. Olha aí, irmãs, por mais inocente que nós parecemos ser, se nós servimos a Deus verdadeiramente e a graça está conosco, nós jamais vamos aceitar um negócio desse. Um pastor chegar e sair apalpando a esposa da gente, o corpo inteiro. E tem uns irmãos frouxos que deixam aí. Isso é Deus, está tão cego que tudo é Deus. Por que que o cego, que a Bíblia fala cego guiando cego? Por questão disso. Que muitos, o inimigo das nossas almas tem cegado muitos. Porque quem tem visão, tem graça. Quem tem graça, ninguém engana. Então comece todos os dias a aplicar isso. Porque lembre bem da onde Deus nos tirou. Lembre do processo que Ele passou. E o que Ele deixa conosco todos os dias aí, disponível para qualquer um que resolver, decidir, dizer: eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde ninguém me engana. Só o Senhor é a voz que eu escuto. Porque
no meio do mundo existem muitas outras vozes falando em nome de Deus, mas não é Deus. Cada moda, cada coisa. Pastor que não pisa no chão. Tem na África aí já. Essa palhaçada. Essa molecagem. Se o próprio Jesus andava no chão, ele não pode andar no chão. Procura que vocês vão ficar abismados. E o que é isso, pastor? Isso se chama heresia. Está crescendo e está fora do normal isso. Mas Deus lá de cima está olhando. Os verdadeiros cristãos vão se manter firme nas promessas e nos atributos, nos presentes que Deus nos deu para nós passarmos por essa batalha. Nem todos que são chamados, nem todos que são escolhidos são chamados. E a Bíblia fala com relação a isso. E a Bíblia diz ainda que no último versículo, 1 Pedro, versículo 1, e capítulo 1, versículo 5, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que diz que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Quando diz que sois protegidos pelo poder de Deus por meio, viu como vem a implicação, como Deus traz certa responsabilidade para a nossa vida? Ele diz que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé. Ele está falando da fé de Deus para com a nossa vida? Não, ele não precisa disso. Quem tem que ter fé, determinação, garra, muito desejo de manter essa proteção de Deus, isso é responsabilidade nossa. Mas muitos de nós não estamos querendo pagar esse preço, né? É mais fácil nós andarmos de qualquer jeito. Nós saímos correndo aí atrás de várias pessoas que são adivinhões. E nós não mexemos com adivinhão. Então por isso aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, diz que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da tua fé. Viu como tem coisas que dependem de você? Sabe por que muitas vezes você não é abençoado? Eu não sou abençoado? Porque a nossa fé ela é maleável. Um dia ela está de um jeito, outro dia ela está de outro, e assim também oscila juntamente. Para que você mantenha a graça, você tem que ter uma fé inabalável. E a graça se alegra, porque a fé é a chave que alimenta a graça. E pastor, ora, sem fé você não tem graça. Ou tem? A fé é um dom gratuito de Deus que Ele mesmo escolhe quem Ele vai dar essa dádiva. Mas a manutenção da graça é de responsabilidade tua e minha. Quer ser feliz nessa vida, quer levar uma vida adiante, uma vida firme com Deus, leve aqui na terra todas as suas responsabilidades como mulher e homem de Deus a sério. É individual, irmãos. Eu não tenho como te ajudar a ter graça. Ou não tenho poder. Esse é um dom só Deus pode capacitar. A manutenção eu tenho essa força, que é através da minha fé, através da minha força, através daquilo que eu digo, não, eu vou e pronto, acabou. Eu vou buscar isso enquanto se pode achar. A porta ainda está aberta, passe por ela. Deus tem muito a fazer na tua vida, nas nossas vidas. Mas Ele depende da tua fé para alimentar a graça que Ele quer te presentear. Temos que dar lugar a Deus.
pararmos de... Irmãos, não tem outro segredo, irmãos. Eu estou de cabeça branca falando a mesma coisa. Tem dia que eu sento aqui e fico assim pensando, eu vou falar a mesma coisa, pai. Ele diz, insista. Não te fiz para ser pregador famoso, não. Eu te fiz para perder a voz dizendo que a palavra esforça-te que eu estou contigo é verdade. Se posicione, renove a tua aliança com Deus. É isso que eu quero que você fale. Não quero aí 1 milhão de pessoas aí, de jeito nenhum. Eu não vivo disso. Que esteja só uma pessoa aí, mas que comece a entender, todavia, que a graça é um dom gratuito de Deus, que a responsabilidade da manutenção da graça é nossa. Através do que, pastor? Da fé. Vou ler para que vocês entendam que é a fé que faz com que a graça se mantenha na nossa vida. Tenha uma fé firme. Mas, pastor, o que eu estou passando é tão difícil. É mesmo? E é só você que está aqui, que está passando? Será que as demais pessoas que estão ao teu lado também não passam? E eles não são servos do mesmo Deus que você serve? Deus permite certas coisas na nossa vida para que você use o poder da tua fé. Como que você vai ter fé e nunca usar ela? A fé está em quando você determina, pai, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu creio que o Senhor vai entrar nessa dificuldade comigo. E a graça incha de dentro para fora, que é a presença do Espírito Santo de Deus, dizendo, eu vou te orientar para que você não erre nem um passo. Você quer acertar o alvo? Entre e alimente a tua fé. Fica aí esperando por bem e por ar, não, porque isso é responsabilidade sua e minha. Essa é a palavra de hoje. Hoje eu não vou muito longe, não estou bem. Aqui o tempo está para chuva. E hoje eu estou assim, eu fico aqui tentando, achando. Aí o Espírito Santo ele vai ajudando a gente. E o que eu tinha que falar aqui hoje era isso. A responsabilidade da graça na nossa vida é totalmente nossa, viu? A graça é um dom gratuito que Deus beneficia a cada um de nós, mas a manutenção é nossa. Amém? Essa é a palavra de hoje. E até segunda-feira. Amanhã nós vamos viajar e estaremos pregando na parte da manhã na cidade da Barra do Bugre, aqui no Mato Grosso, né? No Piauí tem a Barra também, lá perto de Piques, perto de Passagem Franca ali. Que Deus vos abençoe e que Deus possa melhor explicar para o teu entendimento o que foi dito hoje. Lembre bem que toda a responsabilidade é tua. A manutenção da graça é manutenção, é responsabilidade nossa. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 5, que diz que sois protegidos pelo poder de Deus. Aí vem a responsabilidade logo em seguida, por meio da fé, até a chegada da salvação. Viu? Não é só meia hora não e já volta para a bagunça. Não. Essa manutenção é até a chegada da salvação. Preste a ser plenamente revelada no final dos tempos. E nós estamos vivendo os finais dos tempos. Nós não sabemos nem a hora e nem o dia. Então, aumente essa fé. Aplique isso na tua igreja. Começa a falar dos benefícios que é manter a nossa graça dentro de nós. O Senhor tem muito a fazer na vida daqueles que
guardam e mantêm esses segredos de Deus, essas bênçãos, esses presentes, que nem é um segredo, Ele dá para todos, mas quando está dentro de nós, cada graça é um segredo. Que segredo você guarda com Deus? É segredos bons? O que tu tem falado que você não fala para ninguém? Às vezes você falar demais, você vai perder também essa graça. Não revele nunca o que Deus tem te falado. Se Ele falou só para você, é porque Ele fala através da graça que está internamente dentro de cada um de nós. Vamos orar e agradecer a Deus. Tenha todos aí um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Bendito Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, a qual todos os dias nos orienta. Qual a melhor maneira de sermos mais felizes nessa terra? Qual a melhor maneira de nós sermos mais protegidos nessa terra? Nós sabemos, Pai, que pela Tua palavra é nós nos orientarmos segundo o Teu querer. Pai, nesta noite abençoe a vida da irmã Francisca, que chegou aí hoje, primeira. Francisca Souza, ali do estado do Piauí, aonde ela estiver, que o Senhor esteja com ela. Deus abençoe a sua família, dê a ela um final de semana, como sempre, o Senhor junto, estando com ela dia e noite. Senhor, fecha todas as portas que estão vindo em direção à tua serva, para contrariar ou talvez diminuir a fé da tua serva. Mas que o Senhor dê uma noite de sono, de muita alegria, que o amanhã, Pai, da vida da irmã Francisca Souza esteja nos seus planos. Que assim seja feito segundo a tua vontade. Deus também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, aonde o pastor Gilmar estiver. Ele e a sua esposa, a missionária Cidalina. Que o Senhor continue acrescentando dias e maravilhas e muita empolgação espiritual, Pai. Que eles todos os dias venham acordar com o mesmo impulso, o impulso da sua potência, Jesus, e da sua misericórdia. Que eles possam, meu Deus, não desanimar nunca do chamado a qual o Senhor preparou para a vida deles. Não é fácil e nós sabemos. Não deixa nenhuma, Pai, dos pesos, das coisas maléficas que muitas vezes está dentro da própria igreja, vir a respingar a família do teu servo e nem da tua serva. Seus filhos são bênçãos, e bênçãos essas desenhadas e projetadas pelo Senhor. Dê a eles uma noite de paz e de alegria e um dia do amanhã com muitos projetos novos para a sua casa. Deus também nesta noite apresenta a vida do Júnior, da Kelly, aonde esses dois estiverem, Pai. Às vezes vejo eles na rua, mas eles estão nos afazeres deles e eu nos meus. Deus, que eles continuem, meu Deus, que eles continuem sendo orientados pelo Senhor e protegidos pelo Senhor. Que nenhum mal, Pai, venha sobrecair sobre esses dois. De maneira nenhuma. Que o Senhor dê tempo ao Júnior e à Kelly. Que o Senhor trabalhe de dentro para fora na vida deles dois. Que eu sei que grande é a tua obra na vida desses dois. Senhor, porque tudo é na tua hora. Que o Senhor abençoe todos que estiverem ligados a esses dois, Pai. Júnior Passamai e Kelly Passamai. Que eles tenham uma noite de paz e de alegria e muita expectativa de gerar impacto no céu, no amanhã. Oh, glória a Deus! Deus também nesta noite apresenta a vida da irmã Josefa, seus filhos, seu marido, seus netos, genros e noras. Que esta família venha, meu Deus, contemplar toda a misericórdia que o Senhor tem estendido até a eles. E que todas as bênçãos venham, Pai, de encontro com a vida deles. Da mesma maneira, meu Deus, eu apresento a vida dos meus primos, todos eles, ali de Rondônia, aqui do Mato Grosso, ali do Paraná, lá do Portugal, aonde eles estiverem, que o Senhor esteja com eles, sendo a mão forte a qual eles confiam. Abençoe, meu Deus, ricamente a vida de minha tia Sebastiana,
lá na cidade de Colorado, no estado de Rondônia. Que o Senhor continue tendo teu nome exaltado através desta vida. Pai, também nesta noite, eu apresento a vida da minha mãe, dos meus irmãos, todos eles, Pai. Também apresento a vida dos meus sobrinhos, todos eles, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando ricamente esta família a qual o Senhor fez com que eu viesse a nascer no centro dela. Deus, eu sou o filho primogênito desta família. Fui o primeiro a qual meu pai e minha mãe sonharam muito. E através disso vieram mais 5. E todos eles são heranças e benefícios da sua misericórdia. E a minha mamãe, ela é mãe de 6 filhos. Sendo que o primeiro, que era eu, poderia ter parado a vida dela, mas não parou. Ela ainda veio, Pai. O Senhor a presenteou com mais 5 irmãos, dando a ela o prazer de ser mãe de meia dúzia. E através dela e de meu pai, hoje a família é bem maior. Já existem netos, bisnetos e aí sucessivamente. A herança deles já estão espalhadas na terra. Meu pai já não está conosco porque o Senhor o recolheu. Mas ela o Senhor tem mantida e vai manter. Em nome do teu filho amado. Entre na saúde, edifica todos os dias, Pai, uma nova obra na vida de minha mãe. Deus, também nesta noite, eu peço pela vida da Samira, da Anne, da minha esposa Carla e da minha própria vida, e também por este trabalho, Pai. Que todas as pessoas que vierem aí não venham de encontro com mais problema, mas que eles venham, meu Pai, receber de Ti o benefício do entendimento de como lidar com certas coisas. Deus abençoe todos que estão aí hoje, sem medida. Visite a saúde de cada um. Consola os que estão chorando. Ah, Senhor. E alimenta aqueles que estão em falta. Que o Senhor visite os hospitais, os presídios, os dependentes químicos, as prostitutas. E também visite, meu Deus, as autoridades do nosso país e também aqui da nossa cidade. Que o Senhor conduza, Pai. Que a Bíblia diz que se o Senhor não estiver numa cidade, em vão vigia o sentinela. Desta maneira, vos agradeço, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor continue, Pai, juntamente conosco, porque nós dependemos 100% da Tua misericórdia. Desta maneira, nós agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos e todos dizem amém. E até segunda-feira, que amanhã não vou fazer trabalho, né? Mas segunda nós estaremos aqui em nome de Jesus, se Deus permitir, né? Fique com Deus e até segunda.